Moderna falando. Recentemente, nós católicos, cristãos ou pessoas pró-vida vimos estarrecidos o aborto virar um direito constitucional da mulher na França. Nação essa que já foi considerada o berço do cristianismo na Europa, pois foi, depois da Armênia, a primeira nação que aceitou o cristianismo como religião oficial do povo. No caso, a religião do Império dos Francos, o Império Carolíngio, iniciado por Carlos Magno, pai da Europa. Grande homem, coroado pelo Papa, em inspiração dos antigos príncipes, reis e imperadores de antigamente. Esse cenário é só uma sombra da atual França. Não é de hoje que o povo francês escandaliza os cristãos e cospe no seu passado glorioso. Já dizia o saudoso professor Orlando Fedeli, algo como o oposto do ótimo é o péssimo. Isso se encaixa totalmente na França. É o que se tornou a França. Antes o berço do cristianismo, depois a nação da revolução, destruidora da tradição escravizadora dos povos, e hoje, o primeiro país que oficializa o aborto como direito constitucional. Bem no dia 8 de março, dia de São João de Deus, santo português que cai dia de jejum em plena quaresma. Claro, a população ateísta, agnóstica e indiferentista vai só conhecer 8 de março como dia da mulher, né? Dia da mulher esse que, longe de exaltar as características femininas, exalta uma espécie de igualdade entre homens e mulheres, indiferente se é algo bom ou ruim. O que eu quero dizer é que a França do aborto não é a França dos santos. Assim como o Brasil da Nova República não é o Brasil dos tempos monárquicos e da Antiga República. São cenários totalmente opostos. O Brasil, que só copia as coisas ruins das nações estrangeiras, seja na direita ou na esquerda, vai tentar constitucionalizar essa baixaria que fizeram na França. Sinalizando para isso, recentemente o ministro e atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, disse ainda que a discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos é uma pauta pendente e que é preciso avançá-la na velocidade máxima, de acordo com o site Poder 360. Sabemos que as organizações responsáveis para a validação do aborto por aqui têm força e ousadia nessa nossa bagunça de nação excomungada. Assim como sabemos que os cães que ladram, mas não mordem, vão se opor e fazer barulho. Mas no final, suas ações não terão validade prática nenhuma. Queira Deus que não venha para o Brasil. Rezemos a São João de Deus. Mas conhecendo muito bem a nossa ditadura das bananas, possivelmente vai vir sim. Isso se não houver uma intervenção providencial, obviamente. Mas caso seja aprovado, melhor dizendo permitido por lei, não será pelas vias constitucionais. Nós sabemos disso. Será pelo ardil, pelo espírito da ousadia revolucionária. E como não deixava de faltar por aqui, com certa impunibilidade dos seus atos. No inferno terá mais franceses ou brasileiros? É uma boa pergunta. Mas enfim, já não é de hoje que os povos se esqueceram que Deus dirige os destinos dos povos, como já disse com muita propriedade Plínio Salgado, homem que sofreu, mas nunca perdeu a fé. É engraçado e trágico como homens desconhecem ou se esquecem do seu passado. Esquece dos dedos de Deus na história, em situações onde a única resposta sempre foi tão simples, mas ainda assim tão debatida. Isso foi a obra de Deus. O homem nega seus limites e barreiras, quer sempre evitar os males e realizar seus desejos. Sempre propício a morder novamente a fruta do Éden, a construir uma nova torre de Babel, ao desejo gnóstico e todo de se tornar o centro do universo, ou de negar a Deus como ateísmo arrogante e ignorante, ou até mesmo de tomar o partido da indecisão agnóstica, o caminho escolhido pelos preguiçosos ou perdidos. O direito à vida é de Deus. Ele pode tirar e dar, basta um motivo para isso. Os homens políticos, juízes federais e cirurgiões dispostos ao trabalho infame, por acharem que podem ter esse direito, são satanistas involuntários. Essa nossa ousadia moderna é o triunfo provisório de Lúcifer, do assassino desde o princípio. Sim, esses homens não sabem as consequências de suas ações, ou do contrário não estariam agindo a favor do aborto. É que o diabo, que tem um significado etimológico de caluniador, opositor, negador ou acusador, usa e abusa da mentira e da confusão, duas tendências em voga em nossa atualidade, onde mentir se tornou estratégia e confusão é opiniões, direitos ou verdades. O aborto não pode ser visto como aceitável em nenhuma alternativa possível, por mais que essa situação seja desagradável e horrorosa. Algumas coisas não podem ser alcançadas ou compreendidas pelos homens, e essa é uma dessas coisas. A questão de anti-aborto deve ser tratada como uma submissão cega a Deus, uma obediência inegociável, uma ordem dada do pai ao filho. Não é algo que possa ser dialogado com explicações de cunho científico ou sentimental. Isso não vai convencer ninguém. Não, o aborto é uma obediência obrigatória de qualquer cristão, e não deve ser debatido em qualquer sentido sequer. Se Cristo foi gerado na barriga de Nossa Senhora, é óbvio que quem negar essa morada a outro ser vivo será condenado pelo erro, pois é uma grande blasfêmia. A vida de uma pessoa não deve ser ceifada pela malícia, medo ou covardia ou até ignorância de uma mãe ou de um pai. Muito menos pela crueldade satânica e irresponsável de juízes, políticos, religiosos ou homens da ciência. Claro, o Estado é laico, mas isso não quer dizer que ele esteja fazendo o que é certo. Ele é um cúmplice do crime. Mas no final das contas, a culpa principal não recai nos omissos, propagadores ou de quem dá permissão ao aborto, mas sim dos pais que permitem acontecer. Mas também já alertou Cristo.
Mas qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que ele seja pendurado ao pescoço uma pedra de moinho, e se afunde nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Quem tiver influência, mesmo pequena, prega a negação dessa patifaria pagã. Seja o bom semeador do grão da mostarda, cujo broto se transformou em uma grande árvore, abrigo das criaturas do céu. Faça como São Paulo, que combateu o bom combate e manteve a fé, sempre com esperança na justiça divina, reservada àqueles que fizeram boas obras. Rezemos a São João de Deus nesse dia dele, dia 8 de março, para que o aborto volte a ser ilegal na França, não seja permitido em qualquer outra nação e que não venha ao Brasil. Essa questão da constitucionalidade do aborto é mais um tapa na cara que Cristo levou. Mas não vindo de um homem, mas sim de um Estado, de uma nação que já foi cristã. Reflitam no que vocês fazem, tenham fé e tchau.